Olá, estudantes do 8º ano, como vocês estão? Tudo bem? Eu sou a professora Elida Paixão e hoje é a nossa 14ª aula de PPT. Lembram da indicação literária? Na aula anterior, nós falamos sobre Orgulho e Preconceito, da escritora britânica Jane Austen. Eu espero que vocês estejam lendo, porque, como vocês veem, é um livro um pouco extenso, mas acredito que vocês já iniciaram a leitura e devem estar percebendo que é uma leitura que flui, é uma narrativa muito interessante e acredito que vocês estão gostando, certo? Então vamos ver uma imagem aqui comigo? Então essa imagem é uma das capas de edições desse livro, né? Uma capa muito bonita, por sinal. Esse livro foi publicado em 1813 pela escritora britânica, né, a Jane Austen, e é um livro considerado até hoje um best-seller da literatura universal. É um livro traduzido em várias línguas e muito lido e muito indicado aí por professores, por especialistas da literatura, certo? Então, a outra imagem fala um pouquinho sobre essa obra-prima. Então, diz o seguinte: a obra Orgulho e Preconceito, ela é uma obra-prima da escritora britânica Jane Austen, que tem como pano de fundo a burguesia inglesa do início do século XIX. Nós vemos no romance como as relações movidas por amor e dinheiro podem ser promíscuas e mesquinhas, encobertas pelo véu da sociedade burguesa. Até pelo próprio título, né, Orgulho e Preconceito, a gente já vê que é um livro que trata justamente de um romance, né, movido por algumas questões sociais, no caso o dinheiro. E aí vocês vão ver durante a narrativa como isso acontece com as personagens protagonistas lá, que é a Elizabeth e o Sr. Darcy. Na aula anterior, nós lemos um pouquinho, né, sobre uma resenha, um resumo desse livro, destacamos algumas personagens e acho que ficou bem claro como que a narrativa é traçada aí, certo? Então vamos ver outra imagem. A imagem seguinte, essa imagem que nós vemos é da escritora, né, da Jane Austen. É uma das poucas imagens que temos dela divulgadas. É uma pintura, na verdade. Essa pintura foi feita pela irmã dela, Cassandra. A Jane, ela era uma mulher muito à frente da sociedade. Ela tinha uma personalidade muito forte e aí algumas coisas eram meio difíceis com ela. Por exemplo, para conseguir pintar ela, só se fosse mesmo alguém próximo, e ela deixou a irmã dela fazer esse quadro, e até é um quadro bem famoso, né, dela, lá na Inglaterra. Hoje nós vamos ler um trechinho do capítulo desse livro, em que a gente vai analisar quais as personagens que participam, né? E vamos ver o que acontece, só para dar um gostinho mais na leitura, certo? Esse trechinho do livro está lá no bloco de estudo de vocês, também tem umas questões a partir dele, para vocês lerem e interpretarem. Então diz o seguinte: é uma verdade universalmente conhecida que um homem solteiro, possuidor de uma boa fortuna, deve estar necessitado de esposa. Por pouco que os sentimentos ou as opiniões de tal homem sejam conhecidos, ao se fixar numa nova localidade, essa verdade se encontra de tal modo impressa nos espíritos das famílias vizinhas, que o rapaz é desde logo considerado a propriedade legítima de uma das suas filhas. Caro Mr. Bennet, disse-lhe um dia a sua esposa, já ouviu dizer que Netherfield Park foi alugado afinal? Mr. Bennet respondeu que não sabia. Pois está, assegurou ela. Mr. Long acabou de sair daqui e me contou tudo. Mr. Bennet não respondeu. Afinal, não deseja saber quem é o locatário? Gritou a mulher impacientemente. Você é quem está querendo me dizer e eu não faço nenhuma objeção a isto. Este convite foi suficiente.
Pois, meu caro, você deve saber que Mr. Long disse que Netherfield foi alugada por um rapaz de grande fortuna, oriundo da Inglaterra, e que, além disso, ele chegou segunda-feira num elegante caleça a fim de visitar a propriedade. Ficou tão encantado que entrou imediatamente em negócio com Mr. Morris. Mr. Long disse também que ele entrará na posse do prédio antes do dia de São Miguel. Alguns dos seus criados devem chegar já na próxima semana. Como se chama ele? Bingley. É casado ou solteiro? Oh, solteiro naturalmente, meu caro. Solteiro e muito rico. 4 ou 5 mil libras por ano. Que boa coisa para as nossas meninas, hein? Então aí a gente tem um trechinho, né, dessa obra, Orgulho e Preconceito. É bem um fragmento inicial em que a gente observa o diálogo entre duas personagens, né? E aí nessa narrativa também nós observamos que eles estão falando sobre um rapaz que chega à cidade, né? E que esse rapaz tem muito dinheiro. Então, como a gente está falando de uma cidade pequena na Inglaterra, no início do século XIX, o que observa-se? Que as famílias, principalmente as famílias que tinham filhas mulheres, sempre estavam à procura de um casamento, né, para as mulheres. Então, a mãe que dialoga com o pai aí nesse trecho, a gente vê o interesse dela de casar uma das filhas já com esse rapaz, né? A conversa dela já fica implicitamente esse desejo dela de, como mãe, de querer que uma das filhas consiga um bom casamento, certo? Então aqui nós temos duas questões que está lá no bloco de estudo de vocês a respeito desse fragmento. Então a primeira questão ela é bem simples, né, que diz assim: quais são as personagens que dialogam nesse fragmento? Sobre o que elas conversam? Já acabei de responder, nós vimos que é um trechinho que tem o pai, né, e a mãe, a senhora Bennet e o senhor Bennet também, conversando sobre a chegada de um rapaz na cidade, né, e ela demonstrando todo o interesse nesse rapaz, porque ele apresenta ser um rapaz de boa família, né, de posses. Então isso fica bem claro nesse trecho. E a outra pergunta é a seguinte: é uma verdade universalmente conhecida que um homem solteiro, possuidor de uma boa fortuna, deve estar necessitado de esposa? Isso aí é um trecho, né, bem do início lá dessa trechinho que nós lemos. E aí, nessa pergunta diz o seguinte: produza um parágrafo opinativo sobre essa afirmação. O que vocês pensam a respeito disso? Vocês acham que um rapaz, né, possuidor de uma fortuna, solteiro, ele está necessitado de uma esposa? Aí vocês vão pensar, né, nessa afirmação, lógico, tendo como contexto histórico, né, a Inglaterra lá no século XIX, e vocês podem também pensar um pouquinho nos tempos atuais. Será que isso hoje em dia, né, tem grande valia? Aí vocês pensam em produzir, né, argumentos a respeito disso, certo? Além dessas questões, vamos ver aqui outra imagem. Olha aqui, nós temos aqui a imagem que nós vamos dialogar um pouquinho na aula de hoje sobre o filme, né? Assim como as grandes obras literárias são cinematografadas, né? O Orgulho e Preconceito também aconteceu isso. Ele foi feito, né, um filme a respeito dessa obra. Esse filme ele foi lançado em 2005. E aí quem quiser e quem puder ter acesso, quiser assistir para fazer essa comparação, lá no bloco de estudo de vocês tem uma questão que fala sobre isso, né, para vocês, após fazer a leitura do livro, assistirem ao filme e fazer um textinho comparando, né, o que o filme mostra do livro, o que vocês conseguiram ver que é fiel à narrativa, o que não é fiel. Lembrando a vocês que quando um texto ele é transformado em um filme, é claro que o filme não consegue
contar tudo aquilo que o livro tem, ainda mais um livro como esse, né, que a gente vê que é um livro extenso, que vai ter muita descrição das personagens, né, vai ter tudo que é narrado de maneira mais detalhada. Então, logicamente, o filme ele não consegue abordar tudo isso, né? O filme ele apresenta de uma maneira mais sucinta, mais resumida. Então, é muito interessante vocês assistir ao filme depois que fizeram a leitura do livro. Sempre eu estou frisando isso nas nossas aulas literárias, né, quando tem alguma indicação de filme, porque é o mais correto de se fazer, certo? E aí a outra imagem, também é uma imagem desse filme de 2005, em que mostra as 5 filhas, né? Lembrando lá que a narração do Orgulho e Preconceito, ele tem como protagonista a Elizabeth, que é uma das filhas lá do casal Bennet, mas também durante todo o livro, durante também a encenação do filme, vocês vão ver como essas personagens se portam, né? Vai ter cada uma tem uma característica específica, e aí o filme também trata um pouquinho sobre isso. A próxima imagem que nós vemos é de uma telenovela brasileira, que é Orgulho e Paixão, que ela foi lançada, né, em 2018, que também ela é baseada nessa obra, né, da Jane Austen. Vocês observem que o nome, né, muda um pouquinho, ele já tirou o preconceito e colocou o paixão, porque na verdade é uma releitura, não é assim tão fiel quanto ao filme, é a narrativa do livro, porque a telenovela, essa telenovela especificamente, ela é baseada em alguns romances da Jane, né? O escritor, ele pegou tanto Razão e Sensibilidade, que é uma das obras, como essa, Orgulho e Preconceito, para poder fazer essa dramaturgia brasileira aí, né? E é claro que essa novela ela vai ter os protagonistas, né? Tem aí o Tiago Lacerda e essa outra atriz que interpreta a Elizabeth, né? Aí nessa novela. Então, essa novela também foi baseada nesse livro. Nós temos aqui a outra imagem que mostra as outras atrizes, né, que fizeram. Observe que tem as 5 filhas, assim como no romance, né? Tem mais a senhora Bennet e o senhor, né, o pai que está aí. E essa telenovela ela é interessante porque ela é uma comédia, né? Então ela trata de maneira irônica e até sarcástica todo esse desejo que a mãe tem de casar as filhas com um rapaz de posse, né? Como nós lemos lá no trecho do romance, a telenovela ela aborda bem essa questão também. Nós vamos ficar com essa frase aqui para a gente falar um pouquinho das indicações que a gente vem falando, né? A frase que nós temos para refletir é essa, do livro Orgulho e Preconceito, né? Que diz o seguinte: garanto que não há nada mais divertido que ler. Tudo cansa, menos o livro. Então essa frase está aqui nesse livro, né, que vocês acredito que já estão quase finalizando a leitura, e eu vou utilizar essa frase para falar, para encerrar um pouquinho sobre o que nós discutimos durante esse processo do ensino remoto. Vocês lembram que nessas 14 aulas sempre a gente está dialogando, né, sobre algum livro, sobre postura de leitura, né, diante das obras literárias. E eu espero ter contribuído um pouquinho com vocês durante esse processo. E não se esqueçam de sempre ter um livro em mãos, porque o livro é a melhor companhia de você enquanto estudante. Não, leiam outros livros que sejam de seu interesse, seja aventura, seja suspense, seja história em quadrinhos, livros que vocês gostem, né? Mas não deixem de ler, porque tendo aqui, ó, essa frase que a gente viu, tudo cansa, menos a leitura de um livro. A leitura de um livro vai ajudar vocês a interpretar melhor, a ampliar o vocabulário, e vocês vão se dar bem em qualquer disciplina, seja na língua portuguesa, na matemática, para entender os enunciados, né, das questões, na história, na geografia, na ciência, além de fazer com que você converse bem, se expresse melhor diante das pessoas, certo? Foi um prazer estar com vocês durante esse processo e eu espero que o ano de 2021 seja um ano produtivo
e que nós estejamos face a face, né? Cada um com os professores e as professoras de vocês, numa vida normal, né? De novo, e em segurança, certo? Um abraço e até breve.